Um foguete decolou da base de Alcântara, saiu da rota planejada e a Força Aérea Brasileira precisou apertar aí um botão que ninguém quer apertar, né, de destruir o foguete no ar. E isso aconteceu, né, de propósito, claro, né, seguindo o protocolo, e em poucos segundos também tudo estava sob controle, né? Eu vou mostrar para vocês exatamente o que houve, né? Por que esse tipo de decisão é normal em testes espaciais, pessoal? E também vou mostrar porque eu acho que esse episódio, apesar de, claro, parecer um problema aí, na verdade mostra que o Brasil está levando a Alcântara finalmente, né, muito a sério, na minha opinião. Então, antes de começarmos esse tema aqui interessantíssimo, queria todos se inscrevam abaixo do canal, deixem um like de vocês, também ativem o sininho para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Lembrando que agora temos nosso Pix aqui ao lado, ó. Vocês podem colaborar com qualquer valor, isso vai ajudar bastante, né? E também, se quiserem enviar alguma pergunta lá no Pix, né? Eu vou estar respondendo em vídeos posteriores aqui no canal. Então, é isso, pessoal. Vamos ao vídeo. O foguete Cebit da empresa sul-coreana Space decolou no Centro Espacial de Alcântara, né, às 16h30 de uma quarta-feira, né, de 19 de agosto de 2026. Segundo a empresa, a decolagem, né, ocorreu aí normalmente, mas os sistemas de monitoramento identificaram um desvio de trajetória prevista, né, poucos segundos depois. Então, diante disso, a Força Aérea Brasileira acionou um sistema de terminação de voo, basicamente aí, encerrando a missão, né, cerca de 35 segundos após o lançamento, né, abatendo mesmo aí, né, o foguete, tá? E aqui também vale entender, né, uma coisa importante, pessoal, o Cebit, ele não é um foguete que coloca satélites em órbita, né? Ele é suborbital, então ele fica um pouco mais abaixo, então projetado para subir até 100 km de altitude e voltar, né? Servindo para testar tecnologia de propulsão, navegação, né? E controle antes de serem usados em foguetes orbitais maiores, né? Ou seja, esse era literalmente um voo de teste mesmo, né? E testes existem justamente para encontrar as falhas, né? Antes que elas apareçam numa missão realmente que carrega um satélite caríssimo, né? De verdade. Os satélites são bem caros, né? Então é feito para isso mesmo, né? Houve a falha e aconteceu, né? De acordo com a FAB, o processo segue uma sequência bem definida, né? Então, eles detectam a anomalia, avaliam de imediato e, se necessário, acionam o sistema de terminação de voo, né? Quando isso acontece, um comando remoto desativa instantaneamente, né, a propulsão do foguete e a estrutura é rompida de forma controlada para que o combustível restante seja consumido sem risco. Então, segundo aí no Space, os destroços caíram dentro de uma zona de segurança, né, marítima ali, previamente definida, sem feridos ou sem danos, né, às instalações, então foi tudo realmente controlado. E é interessante ver, né, como realmente está funcionando esse sistema de segurança aí de Alcântara, né, pelo menos para eles controlarem isso. E não foi a primeira vez, né, que isso ocorreu, em dezembro do ano passado, né, até foi noticiado bastante, né, a Space já tinha tentado lançar outro foguete em Alcântara, né, o Rabbit Nano, né, era o nome dele lá, e ele explodiu cerca de 33 segundos, né, após a decolagem, por causa de um vazamento, aparentemente lá nos gases de combustão, pelo que saiu, né, e tudo mais nas notícias. Então, em menos de um ano, né, foram duas tentativas de lançamento da mesma empresa em Alcântara, né, pessoal? E as duas terminaram em falha, claro. E você pode estar se perguntando aí, mas isso é ruim e tudo mais. Bem, eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco, porque para mim a resposta é não. Não é tão simples quanto parece. Alcântara, né, é considerada uma das bases de lançamento aí mais estratégicas do mundo, justamente pela localização dela, né? Ela fica a cerca de 2 graus, né, da linha do Equador, o que permite economizar combustível durante o lançamento, aumentando principalmente a capacidade de carga, né, útil e reduzindo também o custo de missões, se, claro, né, compararmos assentos como o Cabo Canaveral, né? E é por isso que, mesmo com as falhas recentes, o interesse comercial pela base continua crescendo, pessoal. Pode afetar um pouco sim, mas não tanto assim. Mas para Alcântara funcionar comercialmente, é claro, pessoal, o Brasil precisou resolver um problema antes aí, né? Cerca de 80% da tecnologia usada em foguetes hoje no mundo inteiro, basicamente, tem origem americana. Isso é um fato inegável. E por isso, em 2019, o Brasil assinou com os Estados Unidos o acordo aí de salvaguardas tecnológicas, que basicamente protege essa tecnologia contra cópia ou uso não autorizado, já para evitar algum tipo de sabotagem, alguma coisa do tipo, né? Então, sem esse acordo, nenhuma empresa estrangeira teria segurança jurídica meio que para lançar seus foguetes a partir daqui, né? Justamente por ter esse receio de cópia e tudo mais. E aí, a partir disso, aparentemente deu certo, né, essa salvaguarda e começou esses projetos aqui em Alcântara, né? Minha visão, Alcântara começou a ser levada a sério, né? A partir disso.
Hoje, segundo a Alada, né, que é a empresa criada aí pelo governo federal em 2024 para basicamente buscar clientes para Alcântara, existe cerca de 20 contratos em negociação com multinacionais interessadas em usar a base. Então, o setor de satélites, foguetes e infraestrutura espacial movimentou aí cerca de 220 bilhões de dólares no mundo todo em 2025, no ano passado, né? E com a projeção de chegar a 315 bilhões até 2034. E o mundo inteiro, né, e o número de satélites ativos em órbita deve também saltar de 11 mil satélites, mais ou menos, aí, para 60 mil até 2040. Então, é uma diferença absurda, pessoal. Esse é um mercado e é um setor que está crescendo muito no mundo inteiro. E o Brasil precisa surfar essa onda, ainda mais com a base dessa, né? Agora, pessoal, deixando claro minha opinião aqui, lembrando que essa é minha leitura pessoal sobre isso tudo aqui, tá? Eu acho que esse episódio do Sept, junto com a explosão do Reptiliano, né, em dezembro do ano passado, não mostra a fragilidade de Alcântara especificamente, tá? Mostra o contrário, pessoal. Mostra que o Brasil está tratando isso como um programa espacial de verdade, né? Com o protocolo de segurança funcionando exatamente como deveria. E esse tipo de situação é normal, tá, pessoal? Em programas espaciais, esse tipo de falha e tudo mais acontece bastante. É claro, a gente espera sempre que um lançamento seja bem sucedido, que a gente possa comemorar, né, que seja bem sucedido, até mesmo um aqui do próprio Brasil, futuramente, quem sabe, né? Mas isso é comum, tá? No meio aeroespacial é comum. Segundo a própria FAB, né, o protocolo de segurança usado nesses lançamentos foi definido, né, ao longo de 2 anos de trabalho conjunto entre a Força Aérea e no Space, estabelecendo aí alguns critérios claros para decidir realmente o momento exato de acionar a terminação de voo. Esse tipo de sistema, né, também é usado por operadoras como a NASA, SpaceX. Então, enfim, justamente porque falhas em voos de teste são parte realmente esperada ali do processo e tudo mais, desenvolvimento aeroespacial. Então é uma coisa que eles já esperam, né? Não é nada novo, mas é interessante ver em funcionamento nesse caso aqui. Exatamente esse ponto que eu acho mais importante. Quando um foguete sai de uma rota e a base consegue detectar, né? Acaba decidindo agir em poucos segundos ali, sem ferimentos, sem danos, com destroços caindo exatamente onde estava planejado. Isso é a prova de que a infraestrutura de segurança de Alcântara funciona perfeitamente. Tem uma base que não estivesse preparada de verdade, teríeis muito mais dificuldades, né, de reagir tão rápido assim. Então, para mim, o fato de empresas como a InnoSpace continuarem voltando para testar de novo aqui, mesmo depois de uma falha, e o fato de o Brasil já ter as cerca de 20 negociações, né, em andamento com outras multinacionais de lançamento e tudo mais, mostra que ninguém está tratando realmente Alcântara como um projeto qualquer e tudo mais, né? E como uma base que não funciona, que não dá o suporte, não. Estão tratando como uma aposta séria de longo prazo dentro de um mercado que só cresce. É claro que isso ainda vai evoluir bem mais, né, pessoal? Não, nada é perfeito, a gente sabe disso, né? Ainda mais aqui no Brasil, infelizmente, né? Mas a coisa está andando, né? Pelo menos a gente vê outras tentativas também de lançamento. A InnoSpace informou que, apesar do encerramento antecipado do voo, ela conseguiu aí coletar dados de telemetria sobre a propulsão, navegação, controle e rastreamento, que serão usados, né, na preparação do próximo lançamento. Então, a causa exata do desvio da trajetória ainda está sendo analisada, né, pela empresa, mas, independente, né, pelo menos eles conseguiram alguns dados ali. Mas e vocês, pessoal? Vocês acham que esses testes com falhas atrapalham a imagem de Alcântara, né, no mercado espacial? Ou vocês acham que eles fazem parte de um natural processo aí, claro, né, reforçam que o Brasil está preparado para lidar com isso? Eu acho que atrapalham assim até certo ponto, querendo ou não, mas eu acho que para o Brasil ainda assim é muito bom, tá? Ainda é muito bom, acho que a gente ainda tem uma oportunidade grande com a Alcântara, né? A gente sabe as vantagens de ter Alcântara como uma base, a questão dela estar numa linha ali específica que gasta menos combustível para enviar os foguetes e tudo mais. É uma pena que não tenha tanto investimento, tantos olhos do governo para com o setor aeroespacial brasileiro. Isso é realmente uma pena, não consigo elogiar de forma completa, infelizmente. A gente sabe que tem muitos gargalos, sabe que tem muitos problemas, né? Chega pouco investimento vindo principalmente do governo, poucas oportunidades para empresas privadas, principalmente nesse ramo. As empresas que estão nisso, que buscam construir foguetes e tudo mais aqui dentro do Brasil, são verdadeiros heróis, né? A gente sabe disso. Mas, ainda assim, está sendo utilizada
Alcântara estar sendo utilizada é uma boa, é uma boa notícia, né, de forma geral mesmo, na minha visão. Essa é a minha opinião. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem os comentários aqui abaixo, isso ajuda muito. Obrigado por terem ficado até o final do vídeo, quem ficou até o final do vídeo, né? Se puderem se inscrever, quem não se inscreveram ainda, nos ajuda a chegar na meta dos 20 mil inscritos, somos muito próximos, né? E também, se quiserem também deixar o like, ajudar a compartilhar aqui o vídeo, a espalhar o vídeo pelo YouTube, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aqui do Esfera Militar.